Olá, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Estamos aqui para estarmos meditando na palavra de Deus, dando sequência aqui à nossa meditação. Começamos, né, como se nós estivéssemos comparando a nossa vida com o Pentateuco, toda aquela história, a nossa origem também, né? Como somos formados, a nossa formação cristã espiritual, nessa espiritual que nós estamos continuamente caminhando. É uma decisão que temos que tomar na nossa vida e é uma sequência. São atos que se propagam no tempo, é um processo. Essa caminhada cristã, ela é um processo contínuo. Não é que uma vez eu aceitei, pronto, tá tudo prontinho, não. Nós precisamos continuar nessa santificação que nós falamos anteriormente, né? E nesse trabalho, junto com essa santificação, temos também esse trabalho. E junto entramos lá no Deuteronômio, né? A obediência, que creio que é um dos temas mais difíceis para as nossas vidas. É falar sobre obediência, porque obedecer ao que e como e quando, né? Então, assim, todas as vezes que nós meditamos em obediência e à luz da palavra, nós vamos perceber que Deus, ele estabelece limites. Então, eu quero estar gravando pelo menos 2 vídeos, né, para nós falarmos sobre obediência. E nesse primeiro eu quero trazer como título Obediência. Deus estabelece limites. Toda a história que nós formos analisar, quando Deus fala algo com o povo, com uma só pessoa ou com um grupo, ele estabelece limites. E às vezes esses limites nós pensamos que não tem importância, às vezes qual é o significado, não sabemos, às vezes alguns, mas sabemos que temos que obedecer. Quero estar lendo aqui Êxodo capítulo 12. Um tema muito conhecido, mas que me chama muita atenção, especialmente ao tratarmos desse assunto obediência, né? Eu disse no último vídeo que seria nossos próximos vídeos, falaríamos sobre obediência. E esse é um dos temas, um assunto aqui na Bíblia que trata de obediência que eu falo assim, realmente é só para testar esse limite nosso, se nós realmente passamos ou não passamos esses limites. Vimos no último vídeo da cidade de refúgio que as pessoas que ali refugiavam, que cometiam um crime de homicídio, então elas tinham que refugiar e não podiam sair daqueles limites, ou seja, tinham um limite estabelecido. Então toda a nossa história, Deus vai estabelecer esses limites. Então vamos ler que Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. De nada deles deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar até a tarde, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue
vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, nós vamos observar aqui que, primeiro, que Deus estabeleceu a Páscoa aqui e estabeleceu vários critérios. Olha, vocês vão ter que reunir, se a sua família é pequena, reúne os vizinhos, não pode comer cozido, não é para comer de qualquer maneira, então estabeleceu tudo, limites. Limites. E o sangue que for derramado, vocês vão passar nos umbrais das portas. E quando o anjo, quando eu passar a noite, irmãos, meia-noite, eu sempre leio esse texto aqui, já tive a oportunidade de, inclusive, falar a respeito. Eu falo assim, irmãos, quem já morou em fazenda, igual eu já morei, quando não tem eletricidade, qual é a diferença? Eu e você passando, sangue é escuro nas umbrais das portas, se nós vamos perceber que tem ou não sangue ali. Mas tínhamos que obedecer. Isso me chama muita atenção. Quando Deus estabelece, e aquele que passasse tivesse, não morreria, mas se não tivesse, morreria. O que que isso nos mostra? Deus está nos dando a oportunidade. Se eu fiz todos esses requisitos aqui e aconteceu algo, eu poderia apresentar para Deus. Deus, olha aqui, eu fiz, está aqui o sangue. E agora, se não fizemos, que falaremos? Nós já vimos, eu já, na minha adolescência, né, conheci uma pessoa que queria passar em uma prova e fez uma promessa lá de que se passasse, ficaria crente, seria crente. Eu disse, não faça esse tipo de proposta. Mas fez. Passou, ficou uns 2 meses crente, até onde eu, na época, tive conhecimento, nunca estava crente. Poderia esse jovem, essa pessoa, chegar lá e falar, Deus está aos umbrais. Mas nós somos pessoas que não queremos obedecer limites. E tudo que Deus ordena tem limites. É tão interessante que nós vamos ver lá quando foi Adão e Eva, Deus disse, olha, o jardim inteiro, imagina o jardim inteiro, mas aquela lá, ó, aquela, não é para comer, irmãos, isso cria no ser humano e nós como homens, aquele desejo, o que chamamos de tentação, né? Será? Eva foi assim. Aí, é claro que a serpente, a Bíblia diz que ela é astuta, não chegou lá, não, você pode ir lá comer, não. Ela chegou de mansinho, você pode. Não é assim. Eu já fiz. Isso, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter conhecimento. Irmãos, mas Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu regras. Se estabeleceu, vamos ficar naquele quadradinho que nós já falamos? É melhor, não é? Esse mesmo povo aqui que fez tudo isso, que Deus falou que passaria, e o povo do Egito lá teve toda aquela mortandade, eles saíram. E vão esse povo agora para a terra, para o deserto caminhar. E lá no deserto começam a clamar, chorar por isso, por aquilo. E Deus manda então o maná. O maná e o povo chorando, né? E Êxodo 16, a partir do versículo 4, nós vamos ver ali. Deus novamente estabelece regras. Irmãos, quando eu paro isso aqui, eu fico assim, eu paro de ler e fico assim, irmãos, qual é a diferença? Deus falou assim, olha, vai cair o maná, vocês vão pegar a quantidade certa de comer cada dia. Quando for na sexta-feira, vocês vão pegar o dobro para comer no sábado. Regras, não é? Limites. Para nós, humanamente falando, tem diferença entre segunda, terça, quarta e quinta? Não tem. Mas para Deus tinha. Testou, provou a minha a sua obediência. O que acontece ali? Deus fala, ó, não é para pegar mais. E o povo, quando viu, pegou, começou a feder. Já na sexta-feira, Deus falou, olha, e na sexta-feira vocês vão pegar em dobro, porque no sábado vocês não é para ir pegar nada. E da mesma forma, tinha uns que estavam lá no sábado procurando o maná. Irmão, nós temos dificuldade de obediência, nós temos dificuldades com limites. Eu sempre procuro, quando eu vejo uma situação difícil, eu pergunto, Senhor, será que eu estou sendo provada nisso? Porque aquilo que nós temos dificuldade é o que mais nós seremos provados. Mas, conheci uma jovem uma vez, ai, eu gostaria tanto de ter responsabilidade. Eu falava para ela, minha querida, responsabilidade não cai do céu, são oportunidades. Vai vir situações que nós teremos que ser responsáveis.
Não vai chegar aqui, olha, fulano de tal, eu tô aqui, cheguei, olha, obediência, eu sou obediência, eu cheguei. Não. Nós teremos oportunidades. Vai surgir situações que nós teremos que decidir. O que eu faço? O que foi dito? Como é? Devo fazer? Tem um exemplo na minha concepção que é ainda mais forte de Saul. Saul, quando foi ungido rei, irmãos, é muito forte. Saul estava ali, Deus ungiu ele. Ele tinha tudo para ser aquele moço obediente, que Deus pudesse agradar-se dele. E Deus estabelece ali, olha, quando você vencer a guerra ali, no 7º dia, Samuel fala para ele, eu vou lá para oferecer o sacrifício. O primeiro dia foi tranquilo. No segundo dia, segundo seu segundo reinado, chega ali e o povo começa a dispersar. Irmãos, as situações realmente parece que nós temos que tomar decisões diferentes. Realmente a situação parece que deveria ser diferente. Saul estava nessa situação e ele fala no primeiro momento, né, Deus fala para ele, olha, quando eu chegar, capítulo 10, versículo 8, diz assim, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu vá a ti e te declare o que hás de fazer. Isso cá no capítulo 10. Cá no capítulo 13, Deus, então, ele vence lá uma guerra, e ele está ali, e Samuel não chegou no 7º dia, provavelmente chegou à tarde, o povo começou a ir embora. Irmão, a situação, aos nossos olhos, ela requer decisões assim. E aí ele toma a decisão, muda a situação, então ele mesmo começa a oferecer. Capítulo 12, 13, versículo 10 diz assim, sucedeu que acabando de ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micamás. E eu disse, agora desceram os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E ofereci-me e forcei-me a oferecer holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, teria confirmado. A situação, às vezes, eu e você, talvez estejamos numa situação como essa, tá tudo por água abaixo, parece que se eu não fizer, eu não sou nada. E a gente tem aquela sensação de que só somos bons se tiverem grande número, se tiver grandes aplausos. E Saul estava exatamente nessa situação. Exatamente, mas isso é muito forte. É claro, quem de nós que não quer que o povo esteja ali esperando, quer que o povo esteja ali nos aplaudindo, quando parece que tudo está dando errado, mas Samuel diz para ele, não era para fazer isso. Você agiu mal. Hoje Deus teria confirmado o teu reino. Se Deus olhar para nós, algo talvez simples ou talvez difícil, como foi de Samuel aqui, e nos falar, hoje teria eu confirmado na sua vida isso ou aquilo. Teria eu confirmado o seu reinado sobre Israel. E não parou nisso aqui. É interessante que quando nós pensamos em Saul e Davi, eles reinaram o mesmo tanto. Davi, na verdade, reinou até menos. Ambos reinaram 40 anos, mas Davi reinou 33 anos sobre todo Israel, enquanto Saul reinou 40 em todo Israel. Davi começou a reinar em Hebron, na cidade lá de Judá, do povo de Judá, e depois sobre todo Israel. Então não é o tempo que confirma se nós estamos ou não na presença de Deus, não é o número de pessoas que está conosco, não é aqueles aplausos que nos mostram que se Deus está ou não conosco. É se nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Irmão, e é muito sério. Parece que esse normal, né? Eu tô trazendo o povo. Saul fez com que o povo esperasse, aguardasse. Então, resolveu aquele problema. Mas Samuel disse, era melhor obedecer. O seu papel, a sua função era obedecer. E isso custou a Saul a consequência de toda a sua vida, todo o seu reinado. Cá no capítulo 15, Deus ainda manda, olha, você vai guerrear
Ele sai para lutar contra Amaleque, e Deus fala: olha, para você destruir tudo, homens, mulheres, crianças, de peito, tudo, animais, não é para pegar nada. E vai o tal do Saul com as tropas dele, e novamente tá ali, né? E mata o povo, preserva o rei, leva ele prisioneiro, e pega os jumentos, os bois, as ovelhas e volta. E Deus tinha dito: mata tudo, não é para levar nada. E tá ele lá novamente, aguardando Samuel, 7 dias. Samuel demora a aparecer. Quando Samuel chega, e Deus já advertiu o Samuel lá: olha, acabou. Aqui já acabou, aqui foi o limite. Chega lá, Samuel tá lá oferecendo sacrifício. E você sabe com quais sacrifícios, irmãos? Com um sacrifício que não era para ele ter pego lá. Era para ele destruir. E ele está aqui agora e apresenta-se a Samuel. Ainda fala para Samuel: não, eu obedeci sim. Samuel fala: não. E esse barulho que eu estou ouvindo? É aqui onde o povo fala muito, né? Ah, Deus não quer sacrifício. Não, irmãos. Aqui é uma situação específica que Saul estava oferecendo algo que ele tinha pego de desobediência, animais, oferecendo sacrifício aqui para Deus, que Deus tinha falado que não era nem para pegar, e ele, além de pegar, leva e vai, eu estou oferecendo sacrifício. Irmãos, isso a gente até ri de uma situação dessa, e Deus fala: melhor era para te obedecer e não sacrificar. Então, essa obediência, esse sacrifício da qual aqui é específico, era aquele sacrifício ali. Deus falou: olha, mata tudo, não pega nenhum despojo. Ele pega tudo e ainda vai oferecer a Deus. Aí Deus fala que quer obediência e não sacrifício. Por quê? Porque ele desobedeceu. Então não adianta nada eu desobedecer e pegar aqui, não vou levar para Deus ainda, como se Deus precisasse de nós ficarmos ali bajulando ele. Não, não precisa, irmãos. Deus é Deus. E falando de Davi, Davi, quando vai oferecer um sacrifício lá pelos seus erros, é interessante que o moço ali oferece, fala: olha, eu dou para você a terra. E ele fala: longe de mim oferecerei eu o sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. A diferença, né? Então, assim, que nós possamos meditar. Se Deus estabeleceu limites, Ele quer que nós obedeçamos esses limites. Se é esse quadrado aqui, às vezes nós podemos até sair, porque somos falhos, erramos, mas temos que ficar aqui dentro desse quadradinho. Não fazer disso o contínuo nosso erro. E se Deus assim nos permitir, no próximo tópico nós estaremos falando, no próximo vídeo, Deus prova a nossa obediência, ver o resultado de tudo isso. Saul perdeu a unção aqui. Deus retirou dele o espírito e passou para Davi. Cá no capítulo 16, Davi será ungido. E o espírito mau começa a tomar conta de Saul. Ao invés do Espírito de Deus, que fazia o bem a ele, agora tem o Espírito mau. E a partir de agora, Davi entra na história como aquele jovem abençoado, jovem que agrada a Deus, um jovem segundo o coração de Deus, por causa de não obedecer. Deus, ele exige de mim e de você obediência. Obediência a quê? A palavra dele. O que tiver de acordo com a palavra dele, nós precisamos obedecer. E ele vai requerer de mim e de você essa obediência. Aí nós podemos fazer, né, como aquele povo ali do Egito. Tem o sangue nos umbrais das nossas portas? Podemos olhar: Senhor está aqui, eu obedeci. Senhor está aqui, eu fiz. Senhor está aqui, eu passei o sangue. Está aqui, eu obedeci. Será que podemos fazer isso? Será que nós estamos fazendo como o povo, como o maná lá? Deus falou: não é para pegar, só pega a quantidade de comer. Eu pego lá o dobro, sendo que é para um dia. E quando for na sexta, pega o dobro. Não, aí eu pego só aquela quantia. Que nós somos assim, né? Que Deus nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria para obedecermos. Porque não é fácil. Se fosse fácil, a Bíblia não mostraria essas situações tão difíceis. Mesmo nas situações difíceis, lembre-se: obedecer é a melhor decisão, é a melhor escolha. Obediência à palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Se nós fizermos uma análise da nossa vida, o que eu, o que você, o que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus, ainda que, como Saul, não tinha aplauso, o povo estava indo embora, parece que está tudo perdido. Temos condições de continuar esperando? Esperando aquilo que Deus determinou? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, nos dê força, porque para conseguirmos nós precisamos da orientação,
da direção e da graça de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.